Galera, eu vim aqui rapidinho falar com vocês o seguinte: como vocês sabem, a capacitação laboratorial fechou uma parceria com a Contabilidade, Cálculos e Perícia, e juntos estamos fazendo uma consultoria para um laboratório, tá? Não só a parte técnica, mas envolvendo também a parte financeira desse local, desse estabelecimento. O que acontece? O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: mostrar que nem sempre a solução é uma nova unidade. Ou, se vocês estão pensando em abrir uma nova unidade para poder aumentar a receita de vocês, que essa nova etapa seja muito bem elaborado, muito bem estruturado, para que vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo. Vou colocar aqui para vocês, com valores fictícios, o que aconteceu com a nossa cliente, ok? Aqui é uma tabela de custos de exemplos, como eu mencionei. Coloquei aqui a receita total da unidade antiga, que era de valor de R$ 100.000, tá? Aqui custos fixos, que eram de R$ 3.000. E aqui abaixo eu coloquei para vocês o que é um custo fixo, para poder ficar mais fácil. É um aluguel do espaço. Se não for aluguel ou foi um local que foi comprado, você tem a parcela, às vezes, para pagar, se não já pagou à vista, mas se, no caso, tem a parcela para ser paga, e esse cálculo, esse valor, ele não muda durante o ano, ok? O sistema, coloquei aqui no software de gestão laboratorial, existem sistemas que não cobram por unidade e sim fecham um pacote. Então, vamos supor que nesse caso aqui é fechado pelo pacote, você não vai sofrer alteração, ok? Isso é bom também vocês se atentarem, porque tem caso que ele vai ter uma variação a depender de quantas unidades vocês tiverem ou por computadores, ok? Seguros e taxas regulamentórias. Esses custos fixos eu coloquei aqui para vocês, é claro que existem mais, mas a princípio eu coloquei esses aqui para que fique mais simplificado, tá? Os custos variáveis eu coloquei aqui como 40 mil, tá? Que é o valor de custos variáveis da cliente, ou do valor fictício, como eu falei, mas que é basicamente isso. E aí, nesses custos variáveis, eu coloquei como exemplo reagentes e insumos laboratoriais, materiais descartáveis, descartes de resíduos biológicos e comissões e bonificações. O que são cada um desses aqui de forma rápida? Reagentes e insumos laboratoriais, eles vão sofrer alterações a depender da sua demanda, se ela aumentou ou se ela diminuiu. Então, isso entra nos nossos custos variáveis, tá? Materiais descartáveis, o que significa? Luvas, agulhas, seringas, algodões, isso são materiais que são utilizados e descartáveis, que também vai sofrer uma variação durante o seu mês, porque vai depender da quantidade de pacientes que você atendeu ou se diminuiu, aumentou ou diminuiu. Ambos, ele pode ter um problema sério. Ele aumentou o custo por falta de capacitação laboratorial e teve desperdícios que não eram para ter, e isso também vai sofrer uma variação, ok? Descarte de resíduo biológico. A depender do caso, eles fecham um pacote e falam, ó, é por quilo. Então, tantos quilos, vocês vão pagar tantos. Passou desse peso, o valor vai ser alterado. Se você aumenta o seu quantitativo de exames, automaticamente eles vão sofrer uma variação, né? Porque se você tem um contrato e ele ultrapassou aquele valor de peso, ele vai ser variável. A comissão e a bonificação. Existem laboratórios que fazem comissões e bonificações para os colaboradores. Quem digitou mais vai ganhar uma premiação. Quem teve maior quantitativo de elogios vai ter a sua bonificação, né? Vamos colocar aqui, a depender do local, dos extras. Se faltou algum funcionário, precisou repor, os extras eles vão entrar também como um custo variável, ok? E aqui eu coloquei os valores da nova unidade. Eu coloquei aqui para poder ficar uma forma mais simples, o mesmo valor de receita da antiga unidade, tá? Da primeira unidade, só para poder ficar mais simples, como eu falei. Então, vamos supor que a nova unidade, ela começou a lucrar 100 mil, ela começou, desculpa, a ter a receita total de 100 mil, ok? O custo fixo dela é de 42 mil. O custo variável dela é de 60 mil, tá? O lucro final foi menos 2 mil. Então, entenda. Na primeira unidade, na unidade antiga, ela tinha 30 mil de lucro, tá? Juntou as duas unidades, teoricamente, deveríamos ter o quê? Um aumento do lucro. Já aqui eu tenho uma nova unidade, minha receita total aumentou, porque agora eu tenho mais 100 mil, né? Então, essa matemática, teoricamente, funcionaria dessa forma. E eu deveria ter mais lucro. Mas o custo fixo e os custos variáveis passaram a ser outros também, daquela unidade, lembra? Outra unidade eu tenho outros custos, ok? E não só a receita que passo a ter. Então, das duas unidades, eu passei a ter R$ 200.000, eu tenho um custo total de fixos totais de R$ 72.000, eu tenho custos variáveis das duas unidades de R$ 100.000, incluindo logística, tá, gente? Que é uma coisa muito importante que tem que ser pensada, já que se for um posto de coleta, tem que fazer uma coleta e um transporte para a central técnica, enfim. E se tiver que montar uma outra unidade, o custo variável vai aumentar muito mais, tá? O lucro final passou a ser 28 mil. Então, repare bem, na primeira unidade, na unidade antiga, o meu lucro era de 30 mil, tá? Na minha segunda unidade, eu passei a ter menos 2 mil, quer dizer, eu passei a entrar no negativo. E o meu lucro total passou a ser 28 mil. Eu passei a ter menor lucro do que quando eu tinha uma única unidade, tá? O que eu quero dizer para vocês aqui é fácil e rápido. A nova unidade, ela precisa ser pensada, calculada, vocês precisam ter todo o lucro, todo o custo, tanto fixo quanto variável, de forma desenhada correta. Se vocês não souberem o quanto vocês gastam com o insumo daquela unidade, vocês não conseguem ter uma tabela de custo final adequada, correta, para que vocês possam tomar uma decisão sem nenhum tipo de risco, tá ok? Então, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: mesmo com maior receita, o lucro, que é o resultante, diminuiu e vai diminuir de forma desproporcional. Como eu falei, saiu de 30 mil e passou a ser 28 mil. Porque o fato de estarmos falando de novas unidades, como eu mencionei, não vai fazer com que o lucro aumente se não houver um planejamento antes de expandir. Então, para expandir, vocês precisam ter uma análise real
dos lucros e no momento certo, vocês tomarem essa iniciativa, ok? Se quiserem entender um pouco mais, entrem em contato. Nós estamos aqui para poder ajudá-los, tá? Podem procurar, podem chamar. O vídeo ficou grande, mas era de grande importância para que isso fosse trazido a vocês, tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.